Graça e paz a todos os que participam desta oportunidade de estudar a palavra de Deus. Nós vamos ler para a nossa meditação na carta aos Hebreus, capítulo 9, para estudarmos esse capítulo importante desta carta. Capítulo 9 da carta aos Hebreus. Irmãos podem acompanhar nas suas próprias Bíblias ou nos seus aparelhos celulares, né? O texto diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo, ou santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, contendo o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece uma vez por ano pelos pecados de ignorância do povo. Quando na verdade, querendo sem dar a entender com isto que o Espírito Santo ainda o Espírito Santo lhe deu a entender que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador de nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra lida e louvamos o teu nome porque o Senhor tem sido bondoso em permitir que conheçamos essa palavra e firmemos a nossa fé naquilo que ela prescreve, naquilo que ela diz, naquilo que foi escrito pelo poder e inspiração do teu Santo Espírito. Nós louvamos o teu nome por isso. Pedimos direção agora para o estudo desta parte da carta aos Hebreus e que o Senhor nos dê a graça de vermos essa palavra se cumprir na nossa própria vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vendo esta carta, que é uma carta especial do Novo Testamento, dirigida a um público especial, né? Dirigida aos hebreus, crentes hebreus, os judeus que se converteram a Jesus Cristo. E o autor da carta está preocupado com a situação dos judeus. Ele está preocupado com a situação que está ocorrendo ou está para ocorrer no meio dos judeus, que eles estão sendo tentados por causa das muitas perseguições, por causa dos sofrimentos e das situações de dificuldade que eles estão experimentando, eles estão sendo tentados a voltar à prática do judaísmo, voltar para o velho sistema judaico, para o velho sistema mosaico, não é? Que Moisés é que codificou
tudo do judaísmo. Então, eles estão sendo tentados a voltar para o judaísmo, abandonando, assim, a fé cristã. E o autor está, então, aconselhando, exortando, chamando atenção, dirigindo a palavra de advertência para com estes irmãos e para que eles prestem atenção naquilo que eles estão pensando em fazer, ou alguns até talvez já tenham feito, nós não temos certeza absoluta disso, mas é possível. Então, o autor vai demonstrando como Jesus Cristo é superior aos anjos, é superior aos profetas, como Jesus Cristo é superior à lei, é superior aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, e é superior também a, a tudo aquilo que é apresentado na lei como ofertas e sacrifícios, estabelecida que foi esta nova aliança, né? Foi uma nova aliança que foi é, estabelecida no lugar desta velha aliança, que era baseada no sangue de animais oferecidos como oferta para perdão e oferta para louvor e adoração, mas ofertas humanas que eram oferecidas pelos sacerdotes para como uma forma de culto, né? Para exaltar a Deus e para conseguir obter o perdão dos pecados dos ofertantes. Então, foi estabelecida ainda essa nova aliança, um novo pacto em Jesus Cristo, com a necessária mudança da lei. Então, o autor diz que o autor da Carta aos Hebreus estabelece que, havendo mudança de pacto, havendo mudança de aliança, há mudança da lei. E por isso mesmo a lei foi mudada. E, tendo-se mudado a lei, mudou também o sacerdócio. E, tendo mudado o sacerdócio, mudaram-se os sacrifícios. E, então, essa mudança da lei e do sacerdócio é obrigatória. E agora, um novo e definitivo e perfeito e eterno sacerdócio da ordem de Melquisedeque se estabeleceu, que é o próprio Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, que é um sacerdote da tribo de Judá, né? Que não é nem da tribo de Levi, e que é um sacerdócio perfeito, e um sacerdote eterno, um sacerdote que é, é, que é novo, definitivo, e que é um sumo sacerdote que é estabelecido eternamente. A, a, par, a, a antiga aliança, nós estamos estudando mais retrospectivamente, a antiga aliança feita é, feita no Sinai, no Monte Sinai, era confirmada necessariamente com sangue de animais. O sangue de animais era a confirmação destas leis, era a confirmação necessária destes sacrifícios e desta antiga aliança. Na antiga aliança, então, tudo era confirmado com a presença do sangue, o sangue de animais. E o autor da carta, inclusive, diz que sem sangue não há remissão, porque Deus estabeleceu que todo pecado deveria ser remido com sangue, né? Porque o pecado simbolizava, o sangue simbolizava a vida, simboliza
a vida, e o pecado destruiu a vida, né? Nós entendemos, por exemplo, que o pecado de Adão e Eva trouxe morte para a raça humana. E essa morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, deste modo, todos são dignos de morte. Então, o sangue representa isso. E é por causa disso que Deus exige o derramamento de sangue. É como se a vida da pessoa fosse dada ali naquele momento, né? O animalzinho representava exatamente o pecador morrendo ali. E é claro que não era literal, mas era figurado, né? Era um tipo daquilo que acontecia na área espiritual. Então, a antiga aliança feita no Sinai era confirmada necessariamente com sangue, sangue de animais, porque sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão, não há remissão de pecados. Entretanto, esse pacto era imperfeito. Esse pacto não era absoluto, não era perfeito. Ele era provisório, era imperfeito, provisório, incompleto, né? E precisando ser repetido diariamente. E diariamente era repetido aqueles pecados conscientes, né? Aqueles pecados conhecidos, e uma vez por ano dos pecados desconhecidos. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, lugar inexpugnável, ninguém podia entrar lá. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano no Santíssimo Lugar, e ele entrava com o sangue já, e aspergia o sangue lá para perdoar os pecados por ignorância, os pecados desconhecidos, e todo mundo tem pecado desconhecido, de todo Israel e, inclusive, do próprio sumo sacerdote. Uma vez por ano, então, por todos, inclusive o próprio sumo sacerdote, que não podia adentrar no Santo dos Santos sem a presença de sangue. Ele não podia entrar lá sem que estivesse levando o sangue de um animal que já tinha sido previamente morto, né? Esses sacrifícios, portanto, e o próprio tabernáculo foram feitos, constituídos, né, conforme orientação de Deus a Moisés, lá no Monte Sinai. Deus orientou Moisés de uma maneira que ele fizesse o tabernáculo, que o tabernáculo em Israel fosse feito e os móveis eles fossem mobiliados, né? As cortinas, os varais de transportar a arca, o altar, a pia de bronze, tudo isso que eram utensílios utilizados no culto a Deus, tudo isso foi dado a Moisés como uma manifestação de Deus, né? Moisés não fez da cabeça dele. Aliás, isso nos ensina que o culto a Deus é do jeito que ele quer, e não do jeito que nós queremos, né? Não é do jeito que a gente pensa que é o culto. O culto a Deus é um culto que Jesus traduziu perfeitamente em espírito e em verdade. E então Moisés aprendeu com aquele período que ele ficou lá no monte, 40 dias e 40 noites lá no monte, com Deus, ele aprendeu todas as coisas que eram necessárias para que o tabernáculo de Israel repetisse fosse uma, uma réplica daquilo que ele viu, das visões que Deus deu a ele lá no Monte Sinai. Então, Moisés recebeu essas informações no Monte Sinai e, advertido de cuidar, Deus o advertiu que ele cuidasse de fazer tudo exatamente como estava sendo feito,
sendo mostrado para que não fosse algo da produção humana. Fosse produção humana na construção, mas não na idealização, na, no planejamento. Então, Moisés, então, se cuidou para que tudo fosse exatamente igual ao modelo da visão celestial. Isso serviu, então, à nação de Israel até a construção do Templo de Jerusalém, quando Salomão construiu o templo e o tabernáculo, então, deixou de existir, porque o templo passou a estar fixo no Monte Sião, em Jerusalém. Porque a primeira aliança foi quebrada. A primeira aliança, que é essa aliança de Deus com Israel por meio de Moisés e da lei, ela foi quebrada. O povo de Israel não seguiu a aliança, não obedeceu a aliança. Tornou-se necessário, então, uma segunda aliança. Uma segunda aliança. Agora é necessário uma segunda aliança, porque o povo de Israel não obedeceu à aliança. E, na verdade, neles não poderiam obedecer, como o apóstolo Paulo demonstra categoricamente depois, que é impossível para qualquer ser humano, de Adão, depois da queda, até o último homem que existir, cumprir perfeitamente o pacto. Esse pacto legal, que nós chamamos de lei, que Moisés recebeu de Deus para que o povo de Israel cumprisse. Porque esse pacto legal, essa lei, somente demonstra que nós não temos capacidade de andar dentro do propósito de Deus. Se nós não tivermos Jesus Cristo na nossa vida, e se o Espírito Santo não encher o nosso coração, nós não somos capazes de andar segundo as exigências de Deus. E mesmo tendo salvação, e mesmo sendo guiados pelo Espírito Santo, ainda temos possibilidades, como diariamente nós vemos, de incorrer em erros. Mas, pela misericórdia de Deus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vai nos purificando de todo pecado, isto é, daqueles que são crentes em Jesus Cristo. Então, porque a primeira aliança foi quebrada, Deus instituiu, né? Na verdade, não instituiu agora no tempo, porque ela é eterna, mas houve a instituição tornou-se necessária a segunda aliança prometida pelo próprio Deus pelo ministério dos profetas. Então, em Jeremias, nós encontramos isso, né? Deus falando de uma nova aliança, uma nova aliança que seria plantada no coração dos israelitas, né? E o texto é um texto interessante, mostrando que Deus diz assim através de Jeremias: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei uma nova aliança, é Deus falando, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, né? Aliança do Sinai, pois eles não continuaram na minha aliança, eles quebraram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Agora é uma aliança que não é um grupo de regras externas, mas é uma aliança que vai ser colocada no coração e na mente. É isso que Deus faz conosco também. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu imprimirei as minhas leis na sua mente, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso foi prometido a Israel, mas por Jesus Cristo foi ampliada essa promessa para os gentios. Nós estamos nessa promessa. Por quê? Porque essa promessa de Deus a Israel por meio de Jeremias é uma promessa que ainda vai se cumprir no povo de Israel. Ainda não se cumpriu no povo de Israel. Vai se cumprir agora no reino milenar. Mas já está se cumprindo pela nova aliança na nossa própria vida. Deus tem imprimido no nosso coração a sua lei, e é bem fácil de ver isso, comparando a nossa vida antes de conhecer a Deus e a vida agora conhecendo a Deus e vendo as mudanças que Deus opera, que Deus faz, colocando a aliança dele na nossa mente e no nosso coração. Portanto, esta é a ação de Deus por meio do ministério dos profetas e que certamente atingiu a nós também pela nova aliança que Cristo estabeleceu. Essa nova aliança tornou-se antiquada. Essa velha aliança ficou antiquada. Por quê? Porque a nova aliança tornou a velha caduca. Caducou a primeira aliança. Quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, a primeira aliança caducou. Então, é como um documento de cartório, né? É uma procuração, que uma nova procuração anula os efeitos da procuração antiga. Então, essa nova aliança tornou antiquada a velha aliança, a primeira aliança, a aliança mosaica, e estes fatos vão fazer com que ela esteja prestes a desaparecer, o que verdadeiramente aconteceu, né? O autor de Hebreus está dizendo, prestes vai acontecer que ela vai caducar. E isso aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, né, sob o imperador romano, debaixo do imperador romano, entrou que é Vespasiano, se não me engano, o imperador Vespasiano mandou Tito entrar em Jerusalém e destruir a cidade e o templo, acabando então com a forma de culto dos judeus. Os judeus passaram a não ter mais agora lugar de culto, porque Jerusalém foi destruída e o templo também foi destruído. É por isso que eles vivem agora em sinagogas e estão tentando reconstruir o templo, né? Há um grupo de judeus ortodoxos que o grupo está tentando reconstruir o templo em Jerusalém. E o que efetivamente, então, aconteceu no ano 70 depois de Cristo, esta destruição do sistema judaico de culto. O autor de Hebreus descreve como as prescrições legais de Moisés eram seguidas à risca, né? Aquilo que Moisés decretou na lei, que ele escreveu na lei, era seguido à risca pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus. E o tabernáculo também seguia as mesmas prescrições que Moisés tinha dado. E o tabernáculo tinha divisões separadas por cortinas. O tabernáculo era uma tenda, né? Então ele era separado por cortinas. Panos lindíssimos, maravilhosos, consagrados exclusivamente a Deus, né? Lá em Levítico tem a descrição desses utensílios e desses materiais, e é muito importante a gente ver isso
de vez em quando, ler o Levítico de vez em quando. E ele tinha essas divisões, então, separadas por cortinas, o tabernáculo. Havia um átrio onde os homens ficavam. Depois desse átrio, desse espaço, desta sala grande em que os homens ficavam, havia uma cortina que separava o lugar santo, que era o lugar onde o sacerdote ficava, e onde tinha ali também uma pia de bronze para abluções, né, para lavagem, aquilo que aquelas purificações que os judeus tinham que fazer com água, e depois daquilo tinha uma outra cortina, e além dessa outra cortina era o lugar santíssimo. Neste lugar santíssimo, só um sacerdote, o sumo sacerdote, que era um único sumo sacerdote, tinha muitos sacerdotes, mas um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá nesse lugar para fazer expiação por toda a nação de Israel e por ele também, né? E nesse lugar aí havia, como foi descrito aqui no texto, a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos e o bordão, a vara de Arão, né, que nós já falamos, das tábuas dos 10 mandamentos, e uma urna de ouro que continha o maná, né? Continha o maná, para que o povo se lembrasse dos seus alimentos durante o deserto, na fuga do Egito para a terra de Canaã. Então, essa nova aliança é uma nova aliança que é feita porque essa aliança caducou. Esta aliança que tinha essas coisas que nós falamos aqui, ela caducou. E essa cortina que separava o lugar santo, onde os sacerdotes oficiavam, e uma outra cortina que separava o santo dos santos, é aquela cortina que rasgou-se de alto a baixo quando Jesus Cristo morreu, expirou na cruz do Calvário, né? Abrindo então o Santo dos Santos para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo possam ter acesso direto ao Pai. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava ali e ele fazia cerimônias de expiação dos pecados de ignorância, dos pecados do povo e os próprios pecados do próprio sacerdote, do próprio sumo sacerdote. Este fato, na verdade, é repetido anualmente e é, por si só, uma demonstração do Espírito Santo. O Espírito Santo está demonstrando com esse fato que o caminho do lugar santo não havia se manifestado ainda. Então, porque a cortina fechava esse lugar e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, isso significava, e o Espírito Santo estava demonstrando isso, que o caminho para o céu, não é, para a presença de Deus, ainda não estava plenamente aberto, não é? Precisava de um intermediário. E o povo de Israel tinha que entender que os cordeiros que morriam eram símbolos do intermediário que é Jesus Cristo. E então essa situação é uma situação que o Espírito Santo utilizava para demonstrar que o lugar não havia ainda manifestação do caminho perfeito do lugar santo, né? Isso tem um significado importante, porque tais sacrifícios não podem purificar pecados. Os sacrifícios de animais não podem purificar pecados. Então, por que esse sacrifício? Por que Deus exigiu o sacrifício? Exatamente para representar,
o sacrifício perfeito de Cristo, que viria no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, conforme o apóstolo Paulo disse, né? Na plenitude dos tempos, as coisas aconteceram dentro do propósito de Deus. E nós sabemos, então, que o, a, a, esses sacrifícios de animais não podem purificar a consciência. Eles eram símbolos, eles eram praticados simbolicamente, eles eram como se fosse uma representação daquilo que aconteceria. Havia purificação, sim, do corpo, né? Porque eles tinham que utilizar-se de banhos e de água corrente, às vezes, para se purificarem, para entrar na presença de Deus. Mas isso era só externo, era só exterior, era só o corpo. Não havia purificação de consciência, porque o sangue de cordeiros não pode purificar a consciência de ninguém. Então, a, a consequência disso é que não havia santificação verdadeira do povo. Os cultos acrescidos pela lei, né, e prescritos pela lei, não passam de ordenanças humanas. Tudo aquilo que eles faziam eram ordenanças humanas. O autor de Hebreus está querendo que os irmãos hebreus cristãos entendam que tudo aquilo que eles estão querendo voltar atrás para praticar são ordenanças humanas e que eles já estão num nível superior àquilo, eles estão querendo regredir na fé. É isso que o apóstolo, o autor da carta, está falando para eles, né? Os cultos prescritos pela lei de Moisés não passam de ordenanças humanas, baseia-se apenas em restrições dietéticas, né? Comidas e bebidas, baseia-se em rituais de lavagens, de abluções, né? A palavra abluções aí significa lavagens rituais, banhos, limpezas, né? Que era necessário fazer para se aproximar do altar. Rituais, então, de lavagens e purificação externa, purificação exterior, impostas pela lei até que chegasse o tempo da nova aliança. Então, quando chegasse o tempo da nova aliança, essas situações que nós estamos descrevendo teriam caducado e não seriam mais necessárias. Mas o texto também fala da vinda de Cristo. A vinda de Cristo. No texto que nós lemos aí, fala da vinda de Cristo. Ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. O que significa isso? Que ele veio como sumo sacerdote dos bens realizados. Ele veio como aquele sumo sacerdote que eternamente foi escolhido para ser sumo sacerdote. Deus não tinha uma carta na manga e quando as coisas não deram certo, ele utilizou essa carta na manga para mandar Jesus aqui para mudar alguma coisa. Não. Tudo está planejado desde a eternidade. Nada surpreende Deus. Deus não se surpreende com absolutamente nada, porque foi ele que planejou tudo. Ele sabe de absolutamente todas as coisas e fez as coisas do jeito que o seu plano eterno determinou. Então, ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, diante do tabernáculo eterno no céu. É como se Deus tivesse um tabernáculo no céu e isso tudo já tivesse sido, e já foi mesmo, planejado desde a eternidade para acontecer. E esse tabernáculo no céu não é feito por mãos humanas como o tabernáculo do povo de Israel, que foi feito por mãos humanas. Foram artistas, artífices, que fizeram esse tabernáculo por ordem de Moisés. Mas esses
Esse tabernáculo celestial não foi feito por mãos humanas e nem foi purificado por meio do sangue de animais, mas pelo sangue do próprio Jesus Cristo, que ele foi oferta e sacrifício pelos pecados. Antes que o mundo existisse, Deus já havia planejado essas coisas e já havia uma definição, uma decisão de que Cristo seria oferta e sacrifício pelos pecados. E esta oferta e sacrifício pelos pecados é a garantia do amor de Deus para conosco, trazendo-nos plena salvação em Cristo Jesus. E pela entrada no Santo dos Santos, Jesus fez a sua oferta uma única vez, de uma vez por todas, e conquistando dessa maneira, com sua morte, eterna redenção. A redenção que Jesus nos conquista é absolutamente eterna, não pode ser mudada. Os sacrifícios animais sempre foram usados com outras cerimônias para purificação da carne, do corpo, né? Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu impecável, uma vida sem mácula, uma vida sem defeito a Deus, ele purifica as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o autor da carta está dizendo, olha, o sacrifício de animais purificava externamente e satisfazia a lei de Moisés, mas não podia purificar a consciência. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e purifica nossa consciência para que nós possamos servir a Deus com um coração puro e não fazermos mais obras mortas. Vocês estão querendo voltar para obras mortas, mas Deus quer vocês vivos, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é um culto racional e inteligente. E então o autor diz, ele, Jesus Cristo, é o mediador da nova aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Agora, não são mais animaizinhos que morrem como mediadores, derramando seu sangue, né? O mediador verdadeiro é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele viveu irrepreensivelmente. Desta maneira, vivendo irrepreensivelmente, ele se qualificou para ser o Cordeiro de Deus, andando em perfeita obediência, conquistando a plena justiça de Deus pela sua própria justiça. Então, Jesus andou em obediência até a morte, e morte de cruz, e foi por isso que ele conquistou o direito de ser o nosso justificador por causa da sua própria justiça. E ele morreu sacrificialmente também, em satisfação da ira divina. Viveu irrepreensivelmente, conquistou a qualificação e o direito de morrer por nós, e morreu sacrificialmente, em satisfação da ira divina, que é o pagamento dos nossos pecados, né? A ira divina exige o pagamento dos pecados, porque Jesus estava qualificado moralmente para morrer em nosso lugar. Seu sacrifício tem um valor eterno. Olha só, o sacrifício de Cristo tem um valor eterno, é perfeito, é suficiente, é eficaz, é definitivo, é irrepetível, é santo. Então, esse é o sacrifício perfeito do perfeito homem, Jesus Cristo, Deus eterno, que assumiu a forma humana para nos dar a salvação.
Nós chegamos aí até o versículo 14, e nós vamos deixar do 15 até ao 28 para a semana que vem, porque esse texto é muito rico e a gente precisa demorar um pouquinho mais nele. Agora nós temos, então, aquilo que o autor está fazendo os irmãos hebreus entenderem, né? E eles têm que entender que a superioridade da vida cristã em Cristo Jesus acima de qualquer outro tipo de religiosidade. Jesus, ele demonstra que Jesus é o único mediador, único mediador. Nem anjos, nem santos, nem profetas, nem pastores, nem Maria pode ser mediadora. Aliás, a partir de 1950, foi decretada a mediação de Maria, né? Como se ela fosse mediadora, ela é corredentora com Jesus. Isso é um absurdo do ponto de vista teológico e do ponto de vista espiritual. Isso é uma negação da plena suficiência de Cristo, né? E quando a gente faz isso, negar a plena suficiência de Cristo, a nossa fé já não é suficiente para a salvação. Segundo, o autor está dizendo que a nova aliança excluiu a antiga aliança, caducou. Quando eu vejo crentes querendo ainda praticar coisas do Velho Testamento, eu fico preocupado se ele realmente conheceu a graça de Deus, porque Jesus completou plenamente a velha aliança e estabeleceu a nova aliança, para que nós não tivéssemos mais nada além do sangue de Jesus para a nossa salvação. Então, a nova aliança exclui a antiga. Quem for voltar para a antiga vai voltar para o nada, vai se perder novamente. E o autor ainda diz que nós temos um Salvador, nós temos uma salvação que não é por obras, que nós temos um Salvador que nos oferece a salvação pela graça mediante a fé. E salvação por obras é retorno à velha aliança, é retorno à lei e exclui a graça de Deus. Então, quando eu tento fazer alguma coisa para ser salvo, estou excluindo a graça de Deus. Estou negando aquilo que Jesus fez pela graça mediante a fé, conforme Paulo ensina aos Efésios. E esse Salvador que nos dá a salvação pela graça é, é um Salvador que é plenamente capaz, suficientemente santo e perfeito para nos dar salvação. Então, todas as vezes que as pessoas pensam que tem que fazer isso para ser salvo, tem que batizar para ser salvo, tem que dar o dízimo para ser salvo, tem que... Eu não sou contra o dízimo, não, sou a favor, mas não para ser salvo. Eu dou como uma forma de gratidão a Deus, como uma forma de louvor a Deus, como uma forma de reconhecimento que tudo vem dele, né? Então, não é para ser salvo, né? Reunião de oração não é para ser salvo, é para entrar em comunhão com Deus juntamente com os irmãos. Não tem nada que ajude Jesus Cristo a me salvar, porque ele é competente, capaz, ele é absolutamente suficiente para a nossa salvação. É Jesus Cristo só, mais nada. É Jesus Cristo só. Não é Jesus Cristo mais alguma coisa. Então, nós precisamos ter esse conceito bem estabelecido entre nós, porque é muito triste a gente ver pessoas ainda se esforçando para ganhar algo que já está presente
na vida, né? Para receber algo que já foi dado. Eu não preciso de fazer esse tipo de esforço. Eu preciso, sim, levar uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida de completa submissão à sua vontade, porque isso é fundamental, é demonstração de que verdadeiramente somos crentes em Jesus Cristo. Não para ser salvos, mas porque já fomos absolutamente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos permita viver nesta realidade e que a graça do Senhor esteja abundantemente sobre nós para compreendermos isso e passarmos também para outras pessoas que a gente sabe que têm esse tipo de pensamento. Os hebreus precisavam dessa advertência para entenderem que eles já tinham tudo em Cristo, não precisavam voltar ao velho sistema religioso. Deus abençoe a todos.